Olá, pessoal, meus ouvintes e minhas ouvintas. Para aqueles remanescentes, aqueles que se lembram do Tubaína Sonora, lembra o sucesso que nós fizemos? Trondoso? Tínhamos praticamente 25 ouvintes por sábado. Era uma alegria só. E isso modernizou-se. Estamos aí hoje na crista da onda e ele virou um podcast, que é o Podclaps. Para aqueles que não sabem, claps são aplausos em inglês. Vocês viram que, inclusive, nosso programa está um pouco mais chique. E hoje é nossa estreia, nosso primeiro programa do Podclaps. E eu não poderia começar um primeiro programa com um convidado que não fosse brilhante, que não fosse ilustre, porque você nunca terá uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então hoje eu trouxe aqui uma unanimidade de pessoa, e não é Faustão falando não, cara. É um cara que eu conheço, meu amigo pessoal, meu amigo de ordem, um cara justo, perfeito, gente boa demais. Todo mundo gosta dele no meio artístico, nas mídias, nos programas de televisão. E hoje eu vou entrevistar, não é bem entrevistar, vou bater aqui um papo de boteco com ele, Haroldo Alves Sobrinho. Vocês sabem quem é o Haroldo Alves Sobrinho? Pois é, que peninha que vocês não sabem, porque quem está aqui comigo hoje é o meu ídolo maior na área de composição, de música romântica, de gente, de brother, Haroldo Alves Sobrinho, o Peninha. E aí, meu amigo, meu irmão, obrigado por você aceitar esse convite de participar do nosso programa aqui. Você não sabe a satisfação que você me deu. Não, eu sabia que você não ia furar, porque amigo a gente conhece nos olhos, no tom de voz, né? É, longe de ser um cara desestimulado, mas muito longe. Eu fico muito feliz por você me privilegiar no meu primeiro programinha. E eu tenho certeza que a gente começando esse primeiro degrau aqui vai ser o primeiro de muitos de uma caminhada muito legal. Espero em breve poder contar com você um pouquinho mais para frente para a gente continuar esse papo, que eu sei que acho que vai ser legal, cara. Pelo menos para mim. Beleza. Dom Sebastião, obrigado pelo convite. Prazer grande estar aqui contigo, cara. E é Haroldo sem H, né? Haroldo sem H, quer dizer, é um outro nível de Haroldo. Pois Pois é. é. Então, cara, eu fiz. Olha, você sabe que normalmente nos meus programas eu não faço uma pauta, eu não faço uma lição de casa, mas eu fiz algumas anotações aqui porque eu acho importante, porque estou um pouco nervoso, estou aqui quase que trêmulo por entrevistar esta unanimidade de gente boa que é o Haroldo. Cara, me fala um pouco da sua infância, do seu começo. Quem foi o Haroldo, cara? Eu sei que a sua família é do Nordeste, do Ceará, né? Sim. E você é Meu pai, paulista. como todo bom nordestino, chama Raimundo e amava Luiz Gonzaga. Ah, é esse aí. Nordestino da Gema. Cearense de Crato. Crato, do lado de Juazeiro do Norte, Exata, Barbalha. Barbalha, exatamente. Sempre tô por ali, cada 6 meses eu tô É naquela muito região legal do, aquilo ali. região do Cariri. Já fui lá muitas vezes. Muito legal. É. E você é paulistano, você é de São Paulo? Sou paulistano, capital. Eu sempre brinco que o pau de arara chegou e eu nasci. Eu sou o mais velho, nós somos três. Hum. Eu sou o mais velho. Cara, eu vi uma entrevista da sua irmã. Entrevista não, um depoimento dela no primeiro programa que você fez. O primeiro programa que o Raul Gil fez homenagem ao Sim, compositor. Hoje é homenagem ao artista. Naquela época, sim. a sua irmã deu um depoimento novinha, cara. Silvana, 70 e... Não, aquilo foi em faz muito 2000, tempo. Faz muito tempo. 98, foi 98. Bom, não me lembro exatamente. Aí foi ali que eu soube da sua irmã, né? Foi. É a Luz, como é? Não, tem a Silvana Silvana. e tem a Eliana também. É, Uma é psicóloga, a outra é engenheira foi a eletrônica Silvana que deu esse depoimento. e eu, um compositor de música popular. E você lá, enquanto moleque lá, era um cara normal, era um destruidor de cerca, de campainha, subia no pé de goiaba, ou você era um cara da paz, tranquilão? Cara, eu era um cara que empinava pipa, quadrado e Né? tal. E, e sempre foi música, sempre foi música. Mesmo pivetão, 14, Sempre, 15 anos, você sempre, já estava ali ligado. sempre foi música. Mas Sempre. você era daqueles moleques mais românticos, ficava fazendo uns versinhos, anotando. De repente aquilo servia até para uma paquera. Você tinha esse Cara, nicho. eu era meio ruim, assim, eu era muito tímido. Essa Até timidez hoje, né? me acompanhou a vida inteira. Eu não fui um cara assim,
desse jeito aí, não. Eu fui Não. mais Não calmo, era mais tranquilo. um pestinha, vamos dizer. A minha influência musical era o que eu ouvia no rádio, que a gente Hum. não tinha grana, meu pai trabalhava em obra e tal. E então, a minha influência musical é o que eu ouvia em rádio, cara. Só que como eu gostava muito, o negócio era música, algumas coisas me marcaram demais. Como Luiz Vieira, por exemplo, que eu ouvia no Puta, rádio. menino passarinho. Isso, a caneta deles, né? Não. E essas coisas, o que eu ouvia no rádio foi o que me influenciou. Então, nessa época você já morava na Vila Prudente, em São Paulo? Eu me Morava. lembro que você morou um tempão na Vila Prudente. Sobradinho, né? Meio Morava. amarelinho. José Zap, Casa 19. Pô, José Foi lá Zá, que eu fiz não sonhos, acredito. inclusive. Você morava nessa rua? Eu Morava. não acredito. Meu melhor. Morava numa outra fase. Primeiro nós moramos numa casa onde eram as 3 famílias, né mesmo? Ah, Minha mãe, meu pai, meu tio e tal. certo. Depois venderam lá e meu pai aí comprou essa casinha. É, Um sobradinho lá na José Zap, Casa um 19. dos meus melhores amigos, aí tô falando dos anos 70, que me ensinou muito sobre desenho, na área que eu trabalhei, morava nessa rua. É, Francisco José da Silva, tipo Chicão, meu amigo. Pois é, cara. E, Mas eu digo assim, o seu primeiro emprego, aquela. Que eu tô falando da época que a gente era office sim. boy. Primeiro emprego você era contínuo ou office É. boy, é isso? Não, eu arrumei um emprego. Tinha uma farmácia lá perto de casa, a farmácia do Albino. Do Albino. E o Albino era a farmácia, né? Naquele tempo, eu ia lá em casa, tudo era conhecido lá. E ele tinha uma fábrica. Fora a farmácia, tinha uma fábrica. E eu fui trabalhar lá. A minha mãe conseguiu um emprego para mim lá. Pô, bota Na meu época que filho podia aqui. registrar com 16 anos, 14 anos. Não lembro. Bom, naquela época Não ninguém lembro ligava nem porque para registro, eu né? fui mandado embora. Por 2 meses depois eu fui mandado embora. É. Porque eles não gostavam muito da minha roupa, não sei. Alguma Era coisa. fábrica de quê? Hã? Era fábrica de quê? Eu não lembro, cara. Eu sei que era na Rua Orfanato. O orfanato, ali pro lado da Eu morava na padaria Malha, ali, Estrada de Vila Ema. Estrada de Vila Ema, ali indo para Vila Alpina. Não, É, era Vila Alpina? isso nesse emprego Não, aí. não era Vila Alpina. Não, é Vila Ema. Tinha Vila Ema, ali perto de São Caetano, ali, tinha o bairro da Cerâmica, como é que... Bom, não me lembro. Mas, bom, aí saiu dessa fábrica, mas a sua família, assim, dava para, tipo, pagar os estudos do moleque sem que você precisasse necessariamente ter que ter um emprego para ajudar em casa? Era Olha, mais tranquilo? meu pai, como eu disse a você, trabalhava em obras, quer dizer, a grana não era muito alta, mas ele conseguiu me colocar no colégio José de Anchieta, lá, que era um colégio pago, lá Opa! na Vila Prudente. Então, meu pai, ele fez o que tinha que Cara, fazer. era incrível como nos anos 70, até o começo dos 80, você tendo um trabalho, mesmo que não fosse uma remuneração muito alta, mas você tinha uma boa vida. Você não sofria tanto com inflação, com desespero de pagar boleto e tal. Era uma época que você conseguia viver. Tinha uma época que não tinha nem o 13º, no fim do ano era o abono, lembra disso? Abono eu lembro. Que abono, alguns recebiam, alguns não. Dependia do seu desempenho e tal. Mas você tinha uma vida boa, você tinha um trabalho simples, mas você conseguia comprar uma casinha, construir uma casinha. Sim. Hoje é um outro universo, né? Hoje você está sempre correndo atrás e você praticamente não alcança, né? É. Você se lembra do seu primeiro carro? Aquele que Meu você primeiro comprou, carro? fala assim, cara, com a ajuda do seu pai, o seu, falou, não, esse é Não, não, foi com direito autoral que eu comprei meu Olha, primeiro então carro. demorou, hein? Aí demorou muito tempo. Mas aí eu. Não, mas eu comecei a colocar umas músicas e tal. E aí eu comprei um Cinca. Cinca Chambó. Cinca chama. Meu, era o sonho de Gastava consumo. muita gasolina, cara. E eu comprei de um cara de um posto de gasolina que tem lá na Vila Prudente, no cinema lá. Pô, você já fez um acordo, né? Aí, cara, eu comprei, e aí depois eu acho que eu fiquei empolgado, eu acho que peguei alguma grana de alguma música, que eu era muito jovem. E aí faltou a grana para continuar pagando. Ah, tá, você foi prestação, parcelou. É. Opa! Aí eu fui lá e devolvi o carro pro cara. Devolvi, ele pegou o carro, ficou por isso mesmo. Pô, Devolvi o carro, foi um Cinca Cinca Chambó. Chambó. Cara, eu lembro que eu tinha um primo que ele sonhava em comprar esse carro, cara. Ele tinha um Aero Willis, o que velhinho, Sim. que inclusive a gente passava mais tempo empurrando do que dirigindo. E ele falava, ele tinha foto em casa do Cinca Chambó. Puta,
Eu lembro, faz tempo isso, hein? Lá em Santo Devia ser André. velhinho, né? O Hã? cara tava vendendo, não sei, devia ser velhinho. Então, cara, mas o seu sonho de consumo, você foi um cara assim, porque a geração dos anos 70 e 80, eles gostavam de carro, muito. Ia ter aquele carrão, até com a influência da Jovem Guarda, né, que você tinha os Cadillacs e tal. O Cinca era Cara, tipo, o Cinca era o carro, eu tô lembrando de uma passagem aqui que tinha, eu esqueci o nome dele, trabalhava na Globo. Aí um dia eu falei assim para ele, cara, eu comprei um carro novo. Eu tive várias fases na minha vida. Aí eu falei para ele, cara, eu comprei um carro novo. Aí eu falei, adivinha que carro eu comprei? Ele falou assim, um Puma conversível. Eu acho que ele já sabia. Eu falei, pô, como é que você sabe? Ele falou, jogador de futebol, cantor brega, quando pega um Puma conversível. Você acredita Eu que ele tive falou isso um, para eu mim? tive um Puma amarelinho, só que quando ele já estava barato, né? Na época É, do auge não dava, não. Meu pai tinha um lava-rápido, cara, e eu ajudava meu pai lá, tirava os carros e tal. sei, Cara, chegava cada carrão lá. Carrão que eu tô falando era Puma, sim. era o quê? Maverick, 6 cilindros, 8 cilindros. Amarelo. Nossa, o Maverick 8 cilindros, com câmbio em 3 marchas, fazia acho que 1 quilômetro por litro. 1 quilômetro não, mas vamos dizer aí, uns 3, 4 quilômetros por litro. Se não era questão de você ter o carro, era ter grana para gasolina, porque foi no auge da crise, né? É, o Peninha é um cara vaidoso, o Haroldo? Foi. Não sei, acho que Dentro do normal. não diria É, tanto assim, não. porque eu, graças a Eu Deus, tinha muitas outras preocupações. não, o que eu percebo é o seguinte, se você entrevista alguns caras, conversa com alguns caras que hoje você percebe que os caras estão todos preenchidos, harmonizados, e vários botox, você não conhece mais o cara, bicho. Então, ali é um sinal de que a pessoa sempre foi muito vaidosa, né? E hoje está correndo atrás fazendo a máquina do tempo voltar. Sim, Só que eu acho que essa harmonização para alguns amigos foi bem cruel, viu? O resultado não foi o esperado, né, cara? umas pessoas que se dão bem. Pô. Sei lá, eu nunca fiz. Não faça, irmão, não faça, não faça. A gente tem exemplos aí que. Porque depois que fez, cara, é igual Já uma, era, né? é igual uma funilaria mal feita na Brasília. Ninguém arruma depois, né? Cara, vamos voltar aqui para nossa área aí, que é a sua área, né? Quando foi o primeiro insight que você falou assim, cara, é isso. Eu quero fazer isso, quero fazer música. Sou compositor, sou autor, sou intérprete. Quando você acordou de manhã em 1900 e X, você falou assim, cara, é isso. As Teve um coincidências. insight ou foi gradativamente? Não, sempre foi música. Eu gostava de música. Eu amava música, cara. Criança já amava música. Era aquilo ali. Então, é engraçado isso, né? Acho que tem cara que nasce sabendo que É, vai ser engenheiro, não sei. O meu negócio era música. Mas na sua casa tinha algum músico? Não, meu pai cantava bem no banheiro, só meu velho Meu pai cantava tocava um legal. violão danado. É. E aí, só que, cara, a minha influência musical, quando eu era pivete, cara, aí era Altemar Dutra, era Silvio Caldas, era o rei da voz lá, Francisco Alves. Olha a Sim. influência. Nelson Gonçalves, Nelson Gonçalves, e por aí vai, né? sim. Então você deve ter tido uma Altemar Dutra, influência né? grande, né? É. O filho dele parece que é um clone, né? A voz igual, Boa gente. gente boa demais, né? Então vamos lá, vai. Então, na coincidência assim, eu lembro que eu pedi para o meu pai me levar num show, num cinema. Tinha um cinema e ia ter um cara chamado Carlos Gonzaga, que eu amava. O cara cantava Bate-Márcia, uma música Diana. Eu era Ele criança, tinha uma moto índia. né? Eu era criança, mas é o que eu ouvia no rádio, e era muito sucesso. Nós vamos falar dele já já aqui. O meu pai me levou nesse show, no Cine Fátima. Outro dia eu fui até lá gravar um programa com outro brother. Virou igreja, não? Hã? Virou igreja? Porque cinema Não, antigo... não, ele virou ele acho que comprou lá e gravou um programa de televisão lá. Hum. E eu sei que, você sabe que o primeiro cara a gravar música minha foi o Carlos Gonzaga? Eu ia te perguntar isso. Foi em 69, 70. Exatamente. Porque eu ia justamente perguntar.
quando você conseguiu que gravassem ou se interessassem por uma composição sua, essa foi a primeira vez? Foi. Eu nem lembro da música, nem lembro de nada, mas o que marcou para mim foi que era um cara que eu gostava. Porque o Carlos Quando Gonzaga, era na criança. época, ele era um cara famoso, ele era daquela Muito. turma. Eu não gosto, eu acho que o brasileiro tem esse costume de jogar tudo numa caixinha, de rotular. Sim. Mas eu, digamos assim, ele circulava naquela turma da Jovem Guarda, né? Não O lembro. pós-Jovem Guarda, Acho que é vamos dizer antes, assim. né? Não, ele surgiu ali um pouco antes, mas em 70 era um pós-Jovem Guarda, já Sim. começando uma coisa. Porque na época, eu me lembro que na época da Jovem Guarda era dividido. Tinha a Jovem Guarda e a Bossa Nova. O pessoal mais de elite, o mais Era. popular, vamos dizer assim, né? E A Jovem Guarda explodiu. então, por exemplo, você chegou no Carlos Gonzaga e fez com que não, ele se interessou e gravou sua música. Eu fico perguntando assim, qual é o percurso, qual é o trajeto que um cara faz para conseguir que alguém grave sua música? Como é que você entrou nesse meio? Porque, assim, ou você tem que conhecer algum artista, ou um empresário desse artista, porque, assim, os intérpretes, ele tem os canais, os programas de calouros, os mais simples, os mais, vamos dizer assim, com mais público, ele vai lá e ele consegue se encaixar como intérprete. Mas o compositor, eu nunca consegui entender qual é o caminho que ele faz. Cara, eu encontrei, podia ter encontrado um doidão, um moleque sem trânsito. Eu encontrei um cara que é meu amigo, meu irmão, talvez o meu melhor amigo. Um mestre chamado Totó Mugabe. Ele até gravou com a Lady Zu depois, umas Lady coisas. Zu, O Totó, discoteque. encontrei o Totó, ele era um pouco mais velho do que eu, ele já era compositor. Hum. Ele já tinha umas entradas E ali, você está ele já falando, foi embora você já. tá falando dos anos 70 ou um pouco antes? Anos 70, nessa época aí do 68. E aí eu conheci o Totó, e o Totó já tinha uma entrada na RCA Victor, o pessoal já conhecia ele já gravava com alguém, e ele ficou meu amigo, cara. Então ele ia lá na minha casa, e nós dois sem grana, tá, aqueles negócios. E, e ele foi uma amizade maravilhosa. O cara era correto, sabe um cara correto? Não bebia, não fumava. E no meio E, artístico você tem que é, ter sorte, hein? e ele era uma pessoa, me ensinou muita coisa, e ele que me colocou dentro da RCA lá com os Marzan, com não sei o quê. E foi Os o Totó. Marzan Eu é conheci o cara certo que já tinha uma certa entrada e ele andava comigo. essa família Zan tem a ver com o Mário Zan? Não, sim. O Porque essa filho do família Mário Zan, Zan. até hoje, permeia ali os caminhos de Sim, gravadoras, de sim. empresariar Tem uma artístico, filha que tem um programa na TV TV Aparecida. Aparecida. Já fui lá, inclusive, muito. Eu tive contato com a família Zan. Eles empresariavam um grupo que tocava guaranias, Los, não é Los Cara, Hermanos. você vê, eles estavam. O Osmar Zan, que é o filho do Mário Zan, Sim, era quem cuidava ali da gente, ele gostava do Totó. Ele nem ia muito com a minha cara, que eu tinha um cabelão. Não sei o quê. Ele falava, o Totó um dia me falou, pô, Osmar Zan falou para quem é mim esse que cara não aí? sei, esse cara, esse andando com esse cara aí. Eu falei para ele, não, pô, o Pena parece assim, Você mas vê ele que é esse teu legal. cabelão, Tá? acho que deu problema até no seu primeiro emprego. Acho que os caras não gostavam Pô, da tua. os caras tinham um probleminha Naquela comigo. época não podia usar muito cabelo. Só Beatles e Rolling Stones podiam usar o cabelão, né? Esse meu amigo não está mais Não aqui. Eu está mais conosco. realmente Mas está, viu? Na realidade, foi. ele não está aqui É, de corpo presente, está, mas ele está aqui. eu acho. Um cara que acredita. Bom, eu vou falar um pouco da sua No meu trajetória. coração, ele sempre vai estar. Cara, eu vi, né, assistindo algumas coisas, porque eu sempre gosto de assistir programas antigos. Eu assisto o Clube do Bolinha. O YouTube, graças ao nosso YouTube, a gente encontra coisas ali. Cara, eu assisto Barros de Alencar, Bolinha. Eu gosto de assistir. O pessoal fala, pô, por onde anda fulano? Por onde anda ciclano, né? E eu, numas dessas fuçadas, eu vi um compacto seu de 72. Foi. Você magrelinho na capa ali. Na RCA eu gravei. Você não teve que bancar do bolso uma gravação Não, particular, não? não.
Eu tinha um grupo, era Totó e Companhia. Era o Totó, eu, a Heleninha, que depois gravou como Juanita e Richard, cantava muito a Heleninha. E um cara que eu tinha o apelido de Sapatero, éramos um quarteto. Aí veio um cara lá do México, chamado Gil Beltrão. Ou Gil Beltrão, negócio. Esse cara me ouviu cantar no quarteto, ele me tirou do quarteto. O cara era o bom da gravadora lá. Me tirou do quarteto e me falou, pô, grava com esse Carreira cara sozinho. E aí o Ariovaldo Piovesan, meu grande amigo maravilhoso até hoje, queridíssimo amigo, entrou no meu lugar, no quarteto, e eu gravei sozinho lá. Aí gravei uma música que era... Você não pode falar eu gravei sozinho lá, o pessoal confunde, viu? Ah, sim. Aí eu gravei lá, cara. Esse CD era uma música chamada Preciso Ajudar Meu Pessoal, que eu já tinha Mas uma preocupação de ganhar uma é, grana para ajudar minha família. essa coisa de ser, ter o contrato na RCA, eu sempre tive essa dúvida. Cara, Sim. é bom você não ser do ramo, porque você tem dúvidas que muita gente tem. A RCA, por exemplo, ia contratar um cara. Ela tinha um contrato a longo prazo ou era por obra, como tipo Rede Globo Não, é a hoje? longo prazo. É. Acho que... Pô, cara, quando você assinou o primeiro contrato, falou, opa, eu acho que agora vai. Mas Agora a vai. música era ruim. Era compacto simples, né? Que era uma música de cada lado exatamente. do A vinil. música era ruim e o cara foi embora. O cara veio para cá, mexeu na Que ia gravadora bancar toda. o seu marketing, O a cara divulgação, né? O cara veio de lá, foi mandado para, sei lá, mexer na gravadora no Brasil. Ele veio, mexeu, me deu essa oportunidade. Ele foi embora. Aí eu fiquei órfão. Mas eu sei que em 75 você gravou outros também. E sim, aí... Só que esse eu não vi a capa, não tenho ideia de como é. Aí eu fui levado pelo Marcos Baby Durães, que era um Marcos, pô. Você tá me falando de nomes que eu conheço. Hoje muita gente. Cara, não meu sabe nome é quem gratidão. Eu só encontrei muita Você deu gente muita que me sorte ajudou na com esse vida. povo Muita aí. gente me ajudou, sempre. Parece que a gente vem com uns anjos já colados na gente, né? O Baby é um cara que não recebia. Naquela época tinha um negócio de jabá e o Baby Eu ia falar sobre isso, mas vamos o lá. Baby era um homem de rádio da Globo, no meu lugar lá de manhã. E então ele não gostava desse negócio de jabá. Não, então Baby arruma alguém Durães, aí, Rádio Globo. para eu fazer um trabalho sério. Normalmente quem cuidava disso era a divulgadora. Isso. Não era nem o empresário do cara. Na verdade, a divulgadora era meio empresário, ela era meio funcionário da gravadora e meio funcionária, meio empresária do artista, e fazia o meio de campo ali com a Rádio Globo, com a Tupi e com outras mais aí, numa época onde as músicas eram divididas em AM e FM. AM e FM. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente aí. Bom, aí depois de 75 veio o grande boom em 77, né? 77 foi Sonhos. Aí, cara, você quer discorrer um pouco mais de como isso aconteceu? Como é que chegou até lá? Isso aconteceu assim, o Baby me levou para lá, eu gravei uma música antes, foi até legal, o negócio do Neymar de Barros. Aí... Neymar de Barros. Neymar de Barros. Eu gravei, a minha música era um poema, era a adaptação de um poema do Neymar. Então, ele era um cara, ele era poeta, ele é um cara muito conhecido. Escreveu Deus Negro. Deus Negro. Exatamente. Ele Olha, me deu... Muita coisa vocês vão ter que procurar no Google aí. Foi outra ajuda aí, que como eu gravei um poema dele lá, ele comprou 5.000 compactos meus. Então eu continuei na gravadora. Opa! Aí o que aconteceu? Veio um cara chamado Robert Live, eles mudaram a diretriz da Poligram, e eles estavam mandando todo mundo embora. Isso aí é uma coisa que para mim... Eu lembro que eu tinha feito Sonhos na minha casa, em Si menor. Eu gravei em Fá menor. Em Si menor para não acordar meu pai, que meu pai acordava às 5 horas da manhã para trabalhar. E eu fiz de madrugada. Então, aí eu tinha que ir lá, os artistas estavam indo lá para cantar para o cara mandava embora. Aí eu cantei para ele em Si menor, cara. Um argentino, chama Robert Lee. Foi o cara que lançou o Magal também. Cantei foi ele que lançou o Magal? Foi. Tudo era apenas em Si menor. E porque o cara olhou para mim. Eu praticamente sussurrei a música. Esses argentinos têm um feeling, né? Ele olhou e falou assim, esse aqui, bicho, esse vai ficar, esse quer essa música, quer essa música, cara. Você que nem eu ia saber. Para mim era uma música. Você lembra do Mr. Sun? O Mr. Sun era argentino ou não? Era argentino. Argentino, então. Esses caras parece que veio aqui no... Esses caras vêm no Brasil e falam, pô, vamos fazer isso, meu amigo. Ele tinha um negócio assim meio...
E aí, bom, E aí foi, gravei sonhos, aí a vida mudou. mas ela fez sucesso com uma gravação sua, Minha. porque você sabe, depois veio o Caetano e o mundo gravou sonhos, né? Foi. Foi. Foi no tempo do AM e FM, a minha música Ah, tocava em AM e não tocava em FM. O sucesso da música foi tão grande que depois tinha vendido, sei lá, 400, 500 mil cópias. numa Ela época que entrou numa vender novela. 100 mil já É, era. era primeiro lugar. A música entrou na novela porque era um sucesso muito grande. Mas mesmo assim, eles colocaram, a música tocava dentro da novela, sem lenço, sem documento, dentro de um radinho de pilha da empregada da casa. Eles não assumiam. Era uma música. Não, era para empregada. É uma música brega que Olha eles aí a falavam. discriminação, nos anos 70, hein? É. Aí quando o Caetano gravou, aí, Elitizou. aí ele Aí fez. deu outra cara. E, cara, teve Aí pegou outro público. a Mina, que é uma Pegou o cantora público do João italiana. Gilberto. Não diria isso, mas ele valorizou demais minha música. Você vê a Soledad Bravo lá na Venezuela, em outros tempos. A Mina, que era a Elis Regina da Itália. Muita gente gravou. Você entrar na internet hoje, você vai achar Paula Tolle, Marisa Monte, Paulinho Mosca, uma gravação maravilhosa do Paulinho. Paulinho Mosca. Cara. Enfim, muita gente por causa do Caetano. Então eu devo um rim ao Caetano por causa dos sonhos. Só um detalhezinho. Outra coisa, pessoal. Muita coisa que vocês vão ouvir aqui, muitos nomes, vocês vão procurar no Google. É um trabalhinho legal, mas vocês vão ver que vocês vão achar coisas aí, cara. Eu falei de Mr. Sam, você falou de Paulinho Mosca. Paulinho Mosca é um cara Genial. de hoje. Ele tem um programa no Canal Brasil que eu não perdia. Sim, Não sei se ainda tem, né? Eu cheguei a fazer, maravilhoso. Você chegou aí lá, né? Ele é um baita cara. Não, é um cara parça. O meu amigo do Titãs lá, também, fez aquele programa do vinil. Sim. Você chegou a ser convidado lá? Não. Som do vinil, acho que é. Que era eu tenho o nome francês. Cara, eu sou muito ruim de entrevista, ninguém me chama para nada. Ah. E eu fico feliz também ninguém me chamar, porque eu não sou bom nesse negócio. E eu sou um péssimo entrevistador, quer dizer, a gente está aqui trocando figurinha num bom nível. Quem sabe a gente aprende. Eu estou aprendendo muito hoje. Eu sou do tempo do Globo de Ouro, cara. Nós vamos chegar lá. Peninha, o cara chega, joga a âncora, canta, primeiro lugar, puxa a âncora e vai embora. Não tem papo. Eu sou desse tempo. Então, voltando um pouquinho à fita, você chegou a passar pela famosa escola, vamos chamar de escola, ou, digamos assim, de uma graduação que é necessária para muitos, de cantar em bailes, ser crooner, chegou a cantar em alguns bares, você passou você chegou a passar por isso, por vontade de fazer, experiência ou necessidade, de repente, você chegou a passar por essa? Negócio de grana, eu cheguei a cantar em boate, assim, não muito tempo. Boates tem ali da região da Major Sertório, Lalicorne, boate, assim. o Juca Chaves tinha uma boate ali. Aí eu lembro que o Rango saía às 4 da manhã. Aí cantava, você esperava. Enfim, mas graças a Deus, não foi muito tempo isso, cara. Como eu disse a você, meu nome é Gratidão. Eu encontrei o Antônio Marcos. Né? Antônio Marcos, o pai da Paloma Sim, Duarte. Pai da Amanda. Pô, Antônio Marcos, cara. Um grande artista. Nossa, ele só teve aquele probleminha, né, com álcool, né? Uma coisa assim. Ele deu uma queda, mas era um tremendo ator, tremendo cantor. E ele era muito boa pessoa, cara. E né? ele me chamava de bichinho de asa. Antônio Marcos eu andava com meu violão, mas era o galã da época. Não, cara, não podia ir. Depois do Roberto Carlos era ele. Era Antônio Marcos. E ele chegou a gravar 3 músicas minhas num LP só. Ele me chamava de bichinho de asa. Aí de vez em quando ele me arrumava uma graninha e tal. Aí ele falava, quando você for sucesso, você me paga. Você vê que isso é E deu tempo? Hã? Deu tempo. Daí ele viu sonhos. Ele falou para mim, porque depois de sonhos eu dei uma. Aí ele falou, você deu um retiro. Ser o Vinícius vamos chamar de retiro. Você teve um retiro espiritual, vamos dizer. Cara, é fogo, né? Tem vários artistas importantes que foram sucesso na sua época e a gente acaba lembrando só de alguns momentos. Eu me lembro do Antônio Marcos, não necessariamente ele em vida, mas teve uma homenagem ao Faustão, não sei se foi Arquivo Confidencial, a Paloma Duarte. E o Antônio Marcos cantou aquela música, Esta é a Última Canção. Cara, mas ela debulhava de chorar. Essa aí é do Paulo Sérgio. Do Paulo Sérgio, né? O grande Paulo Sérgio, que era o grande
cover concorrente de Esse Roberto. meu amigo Totó teve um grande sucesso com o Paulo Sérgio. É mesmo? Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Do fim. Totó Mugabe, esse meu mestre, meu irmão, meu amigo. Pô, era dele? Que legal, cara. É, ele já tinha umas entradas, Ah, já era então, muito agora, famoso. pô, isso aqui eu precisava perguntar para você. Muitos compositores, bons, feras, compositores, se acham péssimos intérpretes. Eu acho que para você não teve esse problema, né? Você é um cara que canta bem, no seu tom, não desafina, canta a capela, canta no tom A, B, com... Você tem um tecladista, é o Flávio? Fábio Augusto, Pô, seu maravilhoso. tecladista é o seu, É um maestro. seu parceirão, né? É um cara que, meu, você fala tal, ele já tira ali, Brother. tira na hora. Você teve essa coisa? Ó, eu sou bom para compor, mas para cantar. Não, não. Na verdade, cara, eu sempre fui cantor. Quando eu era criança, eu entrava nos festivais de colégio, botavam as músicas lá, mas eu ganhava como melhor intérprete. As músicas não eram tudo isso. O que me travou foi essa timidez que me atrapalhava demais. Isso chegou uma hora que eu falei, bom, eu vou ser um compositor, mas meu negócio sempre foi cantar. Eu não tenho problema com o palco. O palco para mim é maravilhoso. Sempre uma banda legal e pô, o pessoal canta muita coisa junto. Eu não tenho problema nenhum com o palco. Eu tenho problema com isso aqui. Eu estou aqui, você é meu brother. Isso aqui me deixa. Daqui a pouco me dá uma tontura, um negócio. Eu acho, já cheguei a pensar até que é um defeito de fabricação, realmente. E que já cheguei a falar, pô, será que eu sou meio autista? Eu fiquei Não, mas você pesquisando. sabe o que eu acho? Opinião minha, desculpa aí, pessoal, eu também. Final, né? Entrevistando meu brother aqui. Entrevistando não, quero tirar essa palavra de entrevista. Sim, Conversando com meu parça aqui, é o seguinte, eu me lembro que no final dos anos 60, 70, tinham muitos programas que gostavam de colocar o artista na berlinda. Colocavam assim, pô, você via umas entrevistas, parecia um tribunal. Era uma coisa assim para tirar do cara assim. assusta. Né? Então, você quer ver uma coisa? Eu lembro de uma participação sua no Fantástico, em 78. Sim, Era ali próximo à Praça da Sé, falando dos críticos. E os sim. críticos descendo a lenha. Que é hoje, essa questão dos cortes, de pegar uma coisinha diferente, uma coisinha contundente que o artista falou ali, e usar aquilo para viralizar. Ah, Peninha falou que crítico não presta. Um exemplo. Né? Sim. Mas eu me lembro que aquilo ali foi uma coisa, cara. Você sentado, eu lembro que você estava com magrinho, Aliás, uma camisa horrível. uma camisa Na listradinha. verdade, está dentro desse universo que eu te falei, de que sonhos, eles eram uma música brega, que e o sucesso foi tão forte, mas eles. Já falou, a gente precisa bater nesse cara. Eu fiz o Fantástico, foi até com o Roberto Talma, que também já não está. Lembro, lembro. E o Fantástico também foi feito por causa do sucesso da música. Não era por causa do Peninha. Não, e você sair no Fantástico era 80 Exatamente. milhões de A música entrou na novela espectadores. por causa do sucesso da música. Então, mas eles consideravam a música, como era uma música de AM, avassaladora, assim, eles não, sabe, é uma música legal. Como Aí o quando- Caetano teve que ir lá e falar, Tipo, pô, essa música é É legal. tipo, quem é esse cara aí? Vamos. Pô, tinha um programa Caetano me antigamente salvou, que cara. chamava o Pinga O Fogo, acho que Caetano me era. salvou. Tinha uns programas assim. Bom, tinha o Flávio Cavalcante que quebrava os discos e tal. Mas tinha um Sim. programa lá que foi, eu me lembro que foi o Chico Xavier lá. Meu, bateram a lenha para ver se pegava. Então eu acho que talvez essa sua restrição com entrevista seja por essa questão de algumas armadilhas das quais você é convidado. Eu acho. É um defeito de fabricação, mas eu sou um cara muito feliz de Pô, realmente virado um compositor de música popular, que é o que eu sou mesmo, na verdade. E como disse, eu repito, muita gente me ajudou. Eu tive editor maravilhoso, tive muita gente que acreditou em mim. Pô, tive um editor lá, o Manuelzinho da Pia Music, ele acreditou em mim, pô, comprou a minha casa lá em Alphaville para mim. Depois o Alma Gêmea, ele me contratou, ele acreditou, nós fizemos um trabalho maravilhoso junto. Mas como é que eu vou esquecer? O cara comprou a minha casa, cara. Cara, eu fico pensando Porque ele assim, acreditou no meu se a trabalho. gente for colocar numa mala todo mundo que a gente deve gratidão, Não é chega uma hora que brincadeira. essa mala fica pesada, cara. Porque eu vou te falar, Verdade. eu mesmo sou de outro segmento, sou de outras áreas, mas eu tive muitos anjos da guarda aí. Todo mundo tem, Eu ainda acho. tenho até hoje, velho. Tem. E merece. Porque, Graças a cara, Deus. as pessoas do mal,
praticamente não tem esses parceiros aí. Eu acho difícil, né? Agora, mudando um pouco de alhos para bugalhos, um ou dois da época das antigas ou mais recente, me conta um perrengue que você. Porque essas estradas, né? Avião para cá, para lá, estrada de percurso de carro, hotel. Me conta um perrengue que você passou, fala, meu, aquele dia foi complicado. Foi até hoje eu acho engraçado, mas coisa com fã, de repente. Cara, eu tive Você não teve essa. nunca tive minhas viagens, nunca perdi um voo, de viagem desde os 22 anos. Eu lembro que ia para Manaus, tem um lugar que parece que a rua está esburacada, o avião. Hum, Mas nunca tive nenhum problema. O único problema que eu estou me lembrando aqui foi na terra do Roberto Carlos, acho que Cachoeiro de Cachoeiro Itapemirim. do Itapemirim, Aí fui lá fazer um show, lembro que o falecido Paulo Guerra, Paulo Guerra. e aí fui pro hotel e tal, aí os caras foram no clube, pegaram a grana e foram e sumiram. Foi eu, Paulo Guerra, dentro do hotel, e os caras do clube ali, pô, e o show, não sei o quê. Mas, pô, mas como esse cara... Porque funciona assim, né? O cara. Hoje, aliás, você tem mais segurança. Naquela época, o cara você recebia a grana e ia fazer o show. O cara levava no hotel, aqueles negócios. Cara, Ou 50% o pelo pessoal menos. do clube ligando, falou, pô, mas não veio ninguém aqui, não sei o quê. E os caras pegaram a grana e sumiram. Isso foi em mais ou menos. Ah, cara, faz muitos anos. Eu tive cara, não tenho muito Pô, perrengue que assim. sorte, eu tô falando, o cara é abençoado, viu? Não, não, olha, eu vou te falar, eu agradeço a Deus todo dia. A minha vida é boa demais, velho. Graças a Deus. Graças a Pô, Deus. eu acho, assim, eu até anotei aqui. Não é nenhuma pergunta, é mais que uma. Eu estava mais fazendo uma afirmação. Eu acho que o segredo dessa sua ascensão, não digo meteórica, mas assim, você sempre teve bem conceituado, por você ser um cara boa praça, e você acaba sendo cercado de pessoas do mesmo segmento, vamos dizer assim, pessoas que, cara, você sabe, nós sabemos, eu passei muito tempo fazendo capas CD, fotografava, fazia os encartes, a ficha técnica de CDs para algumas gravadoras e conheci muitos artistas e conheci muitos empresários. E a gente percebe que de vez em quando você encontra umas pessoas ali que é mais, é mais prudente você se afastar. Muita gente É, que, como os nossos amigos que pegaram o show lá e levaram a pois graninha. é, cara. Mas até que você deu sorte, viu, cara? Eu acho. Ele me fala uma coisa. Eu acredito que você já tenha feito. Você já fez alguma música por encomenda? Essa coisa assim, cara, eu preciso que você faça uma música pra um seriado, para uma novela, para uma minissérie, ou eu quero uma música assim, faz uma música para mim. É Você como se fosse já uma teve? música para novela e tal. Eu tive muitas músicas em novelas, mas nenhuma eu fiz exatamente. Não, mas eu digo assim, eu falo assim, Peninha, eu quero que você me faça uma música. Cara, eu não consigo trabalhar assim. Isso eu até anotei aqui. Isso deve ser muito Eu não complicado, né? consigo, por exemplo, essa coisa. Eu acho o seguinte, cara, se você toca viola, ele toca viola, se a gente sentar os três aqui, a gente vai fazer música. E a gente vai fazer até música boa, inclusive. Se sentar para fazer, é o lance da profissão, né? Você faz. Agora, eu nunca trabalhei assim. Por exemplo, as parcerias que eu tenho, eu gravei no sertanejo, eu gravei muito. Eu tenho um parceiro que gravei bastante sertanejo, que é o Elias Muniz, que é um Deus me baita livre. cara. Nós nunca sentamos assim para. Nunca. Eu fazia uma parte da música, deixava na secretária eletrônica dele. E o Elias é muito rápido, cara. E ele é o rei do refrão, né? Hum. Ah, eu adoro amar você, por exemplo, o refrão é dele. A música é nossa, né? Mas, o refrão é dele. Então, nunca houve esse estresse. O que me incomodava era esse negócio de ficar, esse estresse, entendeu, cara? Eu sempre levei o meu trabalho, a minha música, por uma coisa meio intuitiva assim. Não, eu acho que música por encomenda é meio que uma fábrica, uma fabriquinha de É, música. Eu digo assim, é mais necessidade comercial do que inspiração mesmo, eu acho. eu acho que é um trabalho, Ó, nós vamos é a lançar um profissão. programa. Eu acho que fica muito artificial, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que as músicas de 200 anos, digamos Hum. assim, existem músicas de 200 anos.
não são essas aí, são as vem de outro cantinho, né? É, eu percebi que você tem poucos parceiros, poucas parcerias. Para você é complicado, assim, compor alguma coisa em parceria, no sentido assim, de repente, esse parceiro não está sintonizado, não está na mesma faixa que eu. Você já teve problema assim com parceria? Não, como eu estou te dizendo, não conseguia desenvolver muito isso. A minha parceria com Elias, que era da Ah, mesma editora, isso foi um trabalho do Manuel também, que uniu a gente. Eu não é uma coisa que eu consigo desenvolver com alegria. Tipo, pô, vamos fazer. Consigo, por exemplo, algumas músicas que eu fiz sem brincadeira. Eu dei um acorde e fiz a música inteira. É, eu não toco piano, mas eu fui lá, dei uns acordes no piano e fiz. Carne, unha, mas eu fiz no piano, sem tocar hum, piano, porque a música, ela veio, tanto é que ela é 6/8, essa música. hum. Eu dei um acorde mesmo lá e saí cantando. Na verdade, é, a música para mim era isso aqui, uma coisa que eu tinha que dizer e eu dizia. Esse negócio de ficar martelando é legal também. Eu acho que é a profissão, o cara tem que fazer isso. Mas eu não precisei, graças a Deus, durante a minha vida, martelar muito por aí. Você lê música, faz Não, partitura, não, não assim, leio não? nada. Eu sempre achei uma coisa muito difícil, eu não consegui. Não Eu ia leio até nada. te perguntar, além do violão, você arranha um piano, tira ali umas notas para aquelas três notas principais que Não, você não, vai não arranho utilizando. nada. Às vezes você está dirigindo e a ideia vem, você sai cantando e Eu ia te perguntar, você já acordou alguma vez de madrugada para já, anotar? Eu falei, eu preciso anotar isso, senão de manhã eu esqueço. já, de sonhar com aquele negócio. E antigamente tinha um gravadorzinho que era uma fitinha assim, bem pequenininho. Eu deixava do lado da cama. Acho que todo compositor fez isso, né? Deixava aquele gravadorzinho ao lado da Hoje, cama. com a sua carreira consolidada, com toda essa trajetória assim percorrida, você tira assim, tipo um escritor americano, você tira, hoje eu vou para o meu retiro que hoje eu quero compor. Vou compor às quartas-feiras à tarde. Você vai lá para um sítio, para algum lugar, e fala, "Ah, esse tempo é meu, ninguém me liga, não me enche, que vou atrás de uma inspiração." Você se policia para isso ou não tem essa? Não, não, assim. Já me dediquei mais do que eu me dedico hoje, mas eu pegar o violão, uma coisa que eu, por exemplo, eu gostava muito de uísque, hoje eu não gosto mais. Hoje eu tomo vinho, e bebida forte pelo vinho, que é maravilhoso. Mas eu nunca, sempre, nunca que eu peguei o meu violão, eu, para trabalhar, para compor, eu tomei uísque, nunca. Eu nunca misturei o uísque com a minha inspiração. Nunca. E eu gostava de uísque, mas eu nunca fiz isso. Como Então eu nosso, acho que isso é um respeito ao trabalho. como nosso amigo Reginaldo Rossi, gostava muito de um uísque. Também era só uísque. Grande Reginaldo, Cara, figuraça. culto, né? Falava bem. É, uma figura. Voltando um pouco à fita, vamos falar um pouquinho dos programas da auditório. Parece que, como você falou, você gostava de jogar âncora e tal. É, Mas havia, acho que você comentou em algumas entrevistas, algumas conversas, que era meio. Que criava uma certa ansiedade com esses programas, né? De ter que ir por uma imposição, talvez, de um empresário, ou um convite que você não podia recusar. tem que É, trabalhar. tem que trabalhar. Eu estou falando aqui do Clube do Bolinha. Lembra do Clube do Bolinha? Você chegou aí no Bolinha, né? Cheguei muitas vezes. Chacrinha, Barros de Alencar. O Barros de Chacrinha Alencar era menos. uma coisa Barros de bem, Alencar bem ia. mais popularzão, né? Cara, o Barros de Alencar, ele tinha um programa no rádio chamado As Sete Campeãs. No rádio ele era top do top, né? E eu lembro que e eu ia lá batalhar, tinha gravado sonhos, ia lá batalhar. Porque antigamente a gente ia nas rádios. Ia Se o cara com. tocava música, aqueles negócios. Aí um dia eu fui lá, cara, e ele, nas Sete Campeãs, você tocava ali, o São Paulo inteiro ouvia. Aí ele tocou minha música em quarto lugar, Sonhos. Eu, pô, fiquei tão feliz. Aí eu perguntei para ele, o cara falou, não, faz tempo que eu tô para tocar. Ela está sendo muito pedida aqui, mas eu achei que você estava mandando cartinha e pedindo para ligar para cá para pedir. Você acredita, cara? Tipo, o pai, o seu Francisco, Você acredita, Zezé de cara? Camargo e Luciano gastou todas as fichas telefônicas
pro filho tocar na rádio. E não era isso, cara. É que a música estava. Você lembra do Carlos Aguiar? Lembro. Então, Lembro. eu estou falando uma Também linha que tinha o programa de pessoal televisão. chamava, era mais brega, vamos dizer. Sim. Eu gosto de chamar de popular, né? Cara, ele era bem. Como é que eu posso Lembro de um dizer? cara Era um chamado programa muito Hélio legal. Ribeiro. Hélio Ribeiro. Gênio. A gente tem os ícones daquela época, né? Eu ia até te perguntar, que a gente até já conversou um pouco, como é que você chegava nesses programas? Ou você se oferecia, ou ia um Não, a divulgador, ou ia um gravadora, é o empresário. divulgador. Porque eu me lembro uma vez, eu estava numa gravação onde o Sidney Magal estava dando uma entrevista sobre o começo dele. E o Sidney Magal falou que ele ficava ali na fila, tipo o programa do Bolinha, tinha uma fila de alguns quase artistas que esperavam uma brecha, ó, se hoje sobrar um tempinho você entra. E o Sidney Magal foi 3, 4, 5 vezes. Aí o Sérgio Reis falou, desculpe se eu estou trocando aqui o anjo da guarda lá de Magal. Mas o Sérgio Reis falou assim, cara, põe esse cara aí para cantar, que esse aí é fera. E foi aí que começou nosso amigo lá de Sandra Rosa Madalena. Não, mas ele tinha o Robert Livre por trás, que foi esse cara que me segurou na Poligrama por causa dos sonhos, que ouviu os sonhos. O Robert Livre explodiu o Magal. E nessa Ele tinha, o Magal sempre teve uma estrutura. Eu lembro que essa... Forte. Hum. Porque o Livre batalhava por ele dentro da gravadora. Cara, você está falando ele foi o artista da Poligrama naquela época, ele foi o máximo. Você se lembra qual era? Porque hoje você fala em Sony Music, você fala nas tops. Naquela época nós tínhamos a Fermata, tínhamos RGE. a Copacabana, RGE. Copacabana. Lembra disso? Cara, tinha assim uma tinha gravadora. Beverly, não tinha? Beverly. Naquela época, é tipo assim, hoje tem Rede Globo, SBT, etc. Naquela época, qual que era a gravadora top? Falava, se eu chegar nessa, hoje eu sou um cara realizado. A RCA era poderosa, até era gravadora de Antônio Carlos Jocafe. Antônio Carlos Jocafe. Um deles era marido de Maria Creuza. Martinho da Vila. Lembra de Maria Creuza? O Antônio Carlos. Antônio Carlos. O pessoal falava que ela era esposa de Antônio Carlos e Jocafe. A RCA era poderosa. Antônio Marcos. Então, na época era a RCA. Que era produzido pelo Wilson Miranda. RCA Victor. Mas a Polidora, também era, CBS, né? CBS. A CBS, ela sobreviveu até... Foi uma das últimas a um navio afundar, vamos dizer assim. E eu me lembro que ela tinha um prédio ali na Avenida do Estado, que ali ficou... Era a gráfica. Continental, exatamente. Mas ali ficou a gráfica... Eles tinham uma parceria, alguma coisa, que a gráfica fazia o trabalho dos dois. Ah, entendi. Né? E era ali na Avenida do Estado. Eu gravei ali. Tempo do Wilson Souto. Opa. Então, voltando aqui um pouquinho, sempre falou do Globo de Ouro. Você acha que você se apresentar no Globo de Ouro era o auge do artista? Tipo assim, cara, cheguei. Era bom pelo seguinte, você só ia ali se você estivesse bem na fita. Você não fazia o Globo de Ouro. Mas tipo assim, você chegar no Globo de Ouro e fala, pô, era o... Cheguei, é aqui. Porque era o ponto X. Quer dizer, para você passar por ali, você tinha que estar bem. Não dava nem para estar mais ou menos. Eu me lembro, aí voltando um pouco a fita, eu não sei se era uma gravadora específica, eles lançavam um vinil 10 mais, depois virou 14 mais. Tinha uma borboleta na capa, lembra disso? Então, tipo, você constar entre os 10 mais ali, você fala, pô, cheguei. Então, eu imagino assim, você está ali no Globo de Ouro, tipo, eram os 10 mais do momento, não eram os 10 mais do ano, vamos dizer assim. Mas, tipo, cheguei. Mamãe, tô no Globo de Ouro. Era mais ou menos isso, né? Pô, cara, eu curtia muito o Globo de Ouro. Eu tinha... era sempre o César Filho, Isabela Garcia, Cláudia Abreu. César Filho, gente boa demais. Pô, o cara sempre foi... Que voz. Bom, falando em premiações, em auge, eu lembro que na época a gente tinha o Grêmio Brasileiro, que era o Prêmio Sharp. Lembra disso? Você teve ali. Lembro que. Melhor disco em 91. Estou falando só do Prêmio Sharp. O Prêmio Sharp tinha várias categorias e na área de música, né? Você ganhou como melhor disco em 91, melhor música Alma Gêmea em 95. Sim.
E melhor música sozinho em 97. É, Na voz de Sandra de Sá. sim, Em 95, eu estou falando aqui de Fábio Júnior, sim, que gravou Alma Gêmea, né? Bom, aí teve o Prêmio Qualidade Brasil na categoria Compositor em 99. Isso? É, tem tudo anotadinho. Agora, cara, uma coisa que pra mim era. Pô, eu gostava de assistir, pra mim era o top, que era o Oscar brasileiro, que era o Troféu Imprensa. Melhor música em 99, sozinho. Você foi, recebendo ali na mão de Silvio Santos, foi, é cara. verdade. Aí você falava assim, pô, era, era o auge da coisa, era muito legal essa época aí. Sozinho foi forte. Cara, vamos falar que nem tudo são flores, né? Eu sei que você teve um momento difícil, você teve uma época ali de ansiedade, não sei se chegou até a síndrome do pânico, mas você teve um momento ali de difícil na sua vida, vamos dizer assim, desafiador, né? Isso procede? E se procede, quem te ajudou nessa época? Cara, eu vou te falar o que acontece. Aconteceu que esse negócio da timidez que eu sempre tive, eu já achava que tinha alguma coisa errada. Você falou do defeito de fala, É, né, eu cara? falei, pô, será que eu sou autista? Eu pesquisava. Pô, tem alguma coisa errada, não é De possível. autista para artista é uma letra, cara. É, exatamente. Aí, cara, chegou uma época da minha vida que eu comecei a me medicar. Eu achava que estava ansioso, aí ia lá e tomava um negócio. E Eu no meio achava, artístico, eu falo, cara, o que que é bom para isso? é. Por isso que agora eu tô, para dormir, eu tomo esse Melatonina. melatonina, que é light. Então, cara, eu comecei. Aí eu estava ansioso, eu tomava um remédio para isso. Eu estava sem dormir, tomava um remédio para aquilo. Aí apareceu um tal uma conversa naquela época, um negócio de DDA. DTA? É, Você DDA, não... cara que é uma síndrome, um negócio. O É, cara é DDA, é meio agitado. déficit de atenção. Não. Isso, É. exatamente. Aí tinha um remédio, uma tal de Ritalina. Eu lembro do remédio até hoje, chama Esse nome eu já ouvi. Concerta. Né? Concerta, mas é Ritalina. E eu comecei a tomar isso aí também, cara. E aí é um caminho sem volta. Cara, aí, velho, eu pirei. Pra quem tá me olhando, o cara tá doidão. E com razão. O E cara tá tava. vendo assim. Aí eu fui aos psicólogos, fui ao psiquiatra, aí eu comecei a descobrir isso, na minha opinião. Eu estou falando uma coisa aqui louca, e acho que as pessoas nem devem levar muito isso em consideração. Estou falando da minha experiência pessoal. Comecei a descobrir que o psiquiatra que eu ia, ele é mais louco que eu, achei. Entendeu? Teve um que eu Não ia precisa lá. dar nome aos bois, Não, mas. teve Né? um que eu ia lá em São Paulo. Eu acho que ele era psiquiatra por causa dele mesmo. Não, é Para verdade. ter acesso à receita. E eu acho que o cara acaba ficando bom por causa disso. Tudo bem. Mas eu olhando, o cara falou, pô, esse cara é maluco que eu. Outra coisa que eu reparei é que eles iam me entupindo mais de remédio. Fora os que eu tomava por mim mesmo, que eu achava que tinha que tomar, e os caras iam trocando o meu remédio. E eu comecei a falar, pô, será que eu sou cobaia desse cara? Aí E comecei, era, né? aí eu falei, e realmente eu não estava legal. Aí um dia, cara. Isso também deu problema para compor, para. Não, não, isso aí é ruim na vida do sujeito. Imagina, um dia eu falei, pô, eu não vou mais tomar remédio nenhum. Aí o que eu fiz? Eu parei com todos os remédios que eu tomava. Aí rasgou um véu, assim, igual na Bíblia, rasgou um véu. Mas isso Eu, dá um efeito bumerangue bravo, né? não, cara, era o que eu precisava fazer. É isso, por isso que eu falo que é uma experiência. Essa tal de Ritalina, que é o Concerta, foi o que mais eu demorei para conseguir largar. Hum. Quando eu tirei isso, cara, fiquei zerado. Um Eu falei, pô, horizonte se abriu. cara, fiquei zerado. Quer dizer, eu estava fazendo mal a mim mesmo através desses. Eu tenho pavor desses remédios Faixa preta. eu tenho pavor. Isso Eu causa um também. mal muito grande. Agora, essa é a minha experiência de vida. Eu acho que esse meu testemunho aqui, se o cara me chamar, eu vou lá contar com mais detalhes que eu estou te falando. Quando eu fiz isso, arranquei o véu assim, fiquei Ficou legalzinho. tudo mais claro, Falei, né? pô, eu não sou maluco. Maluco são os caras. Na pergunta que eu fiz aqui, alguém chegou para você e falou assim, cara, sai dessa, tá legal. Teve alguém que, nem necessariamente da família, mas de repente um cara do meio falou, Peninha, cara, você não tá bem. Não, eu tenho Teve algum assim? Fora a família. não, eu tive amigos que perceberam que eu estava meio fora da casinha, e porque tem muita essa onda, né, que artista é doido, artista é isso.
Porque muitos não conseguem voltar, né? E eu acho que eles me ajudaram meio de forma anônima, Hum. sabe assim? E, com zelo, né? Com carinho. Como eu disse a você, Você não tá meu bem, nome né? é gratidão. É, né? Agora, quem realmente solucionou o meu problema fui eu, quando eu parei com essas coisas. Agora, eu entendo que, pô, se o cara é esquizofrênico, sei lá, ou ele tem toque, tem cara que tem toque, daí, então, talvez ele precise tomar um determinado remédio. Aí nós estamos falando de uma patologia realmente. Agora, eu não tinha nada, cara. O que eu tinha é ficar tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ansiedade, remédio porque eu estou triste, remédio porque eu Não, não. tem gente Pô, que anda com uma sabe, bolsinha. bicho? Você sabe que você me falou de uma coisa agora, que quando você tinha 56 anos, eu lembro que você deu uma entrevista para uma moça, um evento grande, não sei se era um hotel, não lembro o nome dela. Você falou, eu estou no momento agora de cuidar de mim, tirar tempo para mim. Você falou assim, eu sempre corri, 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 agora eu vou puxar o freio. Você lembra disso? Não Tava lembro. foi num evento Mas no deve hotel. ter Eu acontecido. lembro que você falou assim, eu tô com 56 anos, eu acho que agora eu tô no momento de cuidar de mim. Eu sempre fui, corri atrás, eu satisfiz a muitas pessoas, eu preciso cuidar um pouco de mim. Isso vamos dizer assim, não faz tanto tempo, né? Não. Vamos dizer assim. Mas, cara, eu ia até te perguntar quando foi essa virada de chave, né? Talvez tenha sido não, mas acho que esse negócio foi muito antes, que eu dei um stop geral. Então, aproveitando esse gancho aqui, você compôs alguma música com um tema assim, recomeço? Tipo Ivan Lins, começar. Teve alguma assim que teve Tem uma música minha do Tom Gomes, cara. Tom Gomes, parceiro? Tom Maravilhoso Gomes, eu adoro ele. Eu conheço o Tom também há 50 anos. E eu tenho uma música chamada Me Dele. O Rony Von, inclusive, gravou essa. Rony Von? É, Tá com um programa novo aí. é, Eu curto pra caramba, grande Rony Von. figura. Gente boa demais, Muito né? legal. Encontrei com ele na Gazeta muitas vezes aí, porque é, eu imagino que quando você dá essas viradas de chave, a inspiração começa a brotar, né? Você fala assim, não, agora eu vou. Por isso que eu te perguntei se você tinha alguma música com um tema assim. Porque às vezes você tem músicas que são muito boas e tal, muito, digamos assim, densas, que têm conteúdo, que acabam não acontecendo na mídia, né? Por isso que eu falei, eu não me lembro de uma música sua que tivesse assim esse tema de recomeço. Agora é hora de virar chave, agora eu vou. Como é que é? Bom, começar de novo e contar comigo vai valer a pena, né? Bom, É lindo. essa coisa aqui. Tem uma música chamada A Viagem. Ó, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. E é um pouco meio de recomeço, assim. Me desculpa. Você Vou foi longe agora. Nossa, essa música me arrepia, porque é uma coisa assim, de esvaziar as gavetas. Maravilhoso. E agora vou cuidar de mim. Grandes canções, né? Nossa, cara, depois eu ia até falar com você um pouco dessa perecividade das músicas, as músicas descartáveis que tem hoje. Hoje você raramente encontra uma música que você sabe que vai durar 20, 30 anos na cabeça das pessoas, né? Hoje a gente está numa coisa mais descartável, vamos dizer assim. Voltando aqui para os rótulos, né? Você, enquanto cantor romântico e tal, como é que você lida com essa coisa de ser colocado na caixinha de cantor brega, ou Não, cafona, sei acho que lá? depois do Caetano a coisa ficou É. muito suave e tal, né? Mas lá nos anos 70 ali, era pesado esse negócio. Porque é um negócio de quem tocava em AM queria tocar em FM. Era te colocar Quem numa tocava em caixinha de FM queria tocar no AM, porque quem vendia disco era o AM. É. Então tinha um pessoal que tocava só em FM, que era mais classe A, não sei o quê. E eles queriam tocar no AM, para vender, para não sei o quê. E os caras de AM, como eu era, queria tocar em FM para ver se valorizava mais o trabalho. E tal. Na realidade, você foi meio que um precursor disso, né? Essa divisão existia dentro das gravadoras mesmo. Tinha a Philips e a Polydor. Justo. A Philips era a Gal, o Caetano, não sei o quê. A Polydor era o Tim Maia, era mais, entendeu? Existia essa. Hoje eu acho que não tem mais isso, cara. Cara, hoje tá muito diferente as coisas. Eu não sei se tudo mudou para melhor, não, cara. Eu acho que tem muita coisa hoje que facilitou,
mas assim, ficou tudo muito automático, muito à mão, ou, digamos assim, muito descartável, muita coisa, né? O Peninha é um cara bem-humorado? Ah, cara, eu sou A bem-humorado. gente no telefone Sou. conversando, você tem umas tiradas, umas sacadas. Eu falei, pô, o Peninha é um cara bem-humorado. Não, eu sou. Você se acha um cara bem-humorado? Cara, eu sou um cara muito agradecido a Deus. Eu tenho temor a Deus. Porque a minha vida é muito boa, cara. A minha vida sempre foi muito boa. Eu sempre vivi de música popular. Criei meus filhos com música popular. Sei lá, eu sempre fiz o que eu gosto de fazer. Eu nunca, sabe, eu sou muito agradecido a Deus, cara. Tem 5 cachorros que eu Eu amo. também sou muito. Eu fui muito ansioso. Até conversei com o nosso amigo, nosso parceiro aqui da 312 Produções, que é o Sim, nosso amigo Moacir, que está aqui na sim. técnica. Segurando a Estava nossa honra. conversando com ele aí. Eu já fui um cara muito ansioso de correr atrás de pagar boleto e desesperado, uma úlcera e tal. Cara, se você entrega nas mãos de Deus, relaxa, as coisas começam a acontecer. É, Mas não por preguiça ou por comodismo, porque você acha que ele está no comando. Você acha não. Eu tenho certeza, hoje, que Deus está no comando. Então, cara, se ele não gostasse de mim, eu já tinha ido. você sabe que você está falando de Deus aí. Eu estou seguindo um cara chamado Sérgio Sacani, cara do Space Today, e é maravilhoso. Eu realmente estou fascinado. Só que ele é ateu e eu acho engraçado isso, porque tudo que ele me apresenta aumenta a minha fé. E ele é Mas é ateu isso, justamente. Eu acho muito louco isso. Você vê que é uma coisa é isso que eu acho legal. estranha. Porque até pouco tempo atrás, existia uma máxima que, por exemplo, um filósofo necessariamente tinha que ser ateu. Um cara que entendia de filosofia não necessariamente conseguiria fazer teologia. Sim. E eu me enfiei pelos dois caminhos. Eu fiz um cursinho curtinho de teologia, mas tenho muitos amigos filósofos, admiro filósofos. O Clóvis de Eu, Barros. cara, Clóvis de Clóvis de Barros. Barros é meu ídolo. Maravilhoso. E ele, Clóvis de ele, Barros. ele crê em Deus. Não, claro. O Clóvis de Barros, ele tem um evento que ele fala de Jesus, cara. Pô, É para mim ali maravilhoso. ele Eu fechou gosto com chave. muito. Por que Clóvis de Barros é um cara que eu gosto? Porque eu acho que o filósofo inspirador dele é Spinoza. Se você ler, eu até recomendo para vocês, leiam O Deus de Spinoza. Não é o Deus do Antigo Testamento, da fúria de Deus, do Deus punidor, etc. É um Deus de amor, é um Deus mais legal. E é o Deus de Spinoza. Procurem aí essa passagem. Então, eu perguntei se você era um cara bem-humorado, porque eu tenho uma dúvida aqui. Você deve ter milhares de músicas inéditas aí, porque todos esses anos você deve ter um baú com músicas ali que ninguém conhece. Você já teve momento assim de falar assim, cara, eu vou fazer uma música de zoeira, tipo A Pulga e o Percevejo, Grilo na Cuca, sei lá. Você teve um momento assim que você falou, vou fazer pro meu filho, pra gente. Você tem alguma Ah, música de zoeira que você tem no baú ali? eu tinha, quando, no tempo que eu andava com Arthur Miranda e Neymar de Barros, eu fiz uma música de Zorro, porque o Neymar fazia palestra em igreja, o Arthur Miranda, um comediante maravilhoso, enfim. E eu ia com o Arthur e cantar. Eu cantava, o Arthur contava as piadas e o Neymar vendia o Deus Negro lá. E eu lembro que numa dessa eu fiz uma música, mas não dá nem para cantar aqui, cara, porque é um negócio pesado demais. Mas Pesado, foi a né? única coisa assim, fora da casinha que eu me lembro. Assim, É, que que eu, legal, cara. É bom saber que você é um cara bem-humorado e tal. Voltando agora, será que esse programa aqui é um bate-voz? Né? Vai para frente, vai para trás. É a famosa edição de vai para o futuro, volta para o passado, assim que dá um colorido na nossa entrevista, cara. Eu vou falar de três caras. Eu admiro muita gente no meio artístico. Admiro, assim, de falar, pô, que coisa. Esse é um cara do bem, etc., que ajuda. É um baita. Porque tem gente que é legal, mas, digamos assim, não tem tanto talento. Eu vou te falar de três caras aqui que são ícones de talento. E, para mim, na minha opinião pessoal, são gente finíssimas. Eu vou falar o nome do cara, mesmo que você não tenha tido a proximidade maior, etc., mas eu queria saber a sua opinião. Três caras só. Acho que três é um número legal. Dois é o número da discórdia, três é o do equilíbrio. Aqueles bons entendedores entenderão, né? Eu vou falar três nomes aqui, você vai falar o que você quiser desses caras assim, pode ser curto, pode ser um pouco mais extenso. Vou te falar de um cara aqui que talvez muita gente nem conheça. Silvio Brito.
O Silvio Brito é da minha época ali. Ele gravava na Chantecler, né? Chantecler, é uma das Ele, gravadoras que eu ia lá. eu estava batalhando, eu acho que ele já tinha alguma importância e tal. Ele é um baita cara legal, tem um programa aí até Sim, hoje na Rede Vida. Silvio Brito em família, alguma É, coisa um assim. cara que preserva a família, bons E leva costumes, gente muito boa lá. boa gente demais, é um brother. Eu sempre falo assim, depois do Peninha, Silvio Brito é outra unanimidade de gente boa que vai lá. eh, ele é um cara bem família. Eu sempre ponho em paralelo ele e o Cláudio Fontana, lembra o Cláudio Fontana? Cláudio Que é Fontana. tudo em Opa, família. Ele começou como um ídolo ali do tempo de Carlos Gonzaga, sim. até um pouco depois, mas depois com a esposa dele também, do meio artístico e tal. Ele é um cara assim que sempre fez uma coisa O meio Homem de família. Nazaré. O Homem de Nazaré. Pô, essa música é. O Claudinho é uma Pô, falar em pessoa. Homem de Nazaré, Claudinho é um velho e querido amigo. tem uma música que toda vez que eu escuto eu me arrepio todo. Eu sei que você hoje é um cara mais espiritualizado, eu sou cristão também. Quando eu escuto aquela música O Homem, Roberto Carlos, Um cara, dia, um certo dia lembro. um homem esteve Sim, aqui, sim. tinha um olhar mais O belo Roberto que tinha o pé aí, já né? Engraçado existiu, isso. cara. É que o Legal. Roberto teve uns momentos aí, aquela É, música Divã, cara, pra ele deve ser assim, cada para vez que ele escrever o que canta. ele sempre escreveu, Olha, eu vou te falar, aquela música Divã, que tinha conta alguma um coisa, né? momento ali que foi difícil para ele, e eu falo, "Pô, cara, eu acho que para ele cantar aquela música, ele deve, assim, sabe quando você por dentro tem algumas engrenagens que arranham ali? Mas estamos falando de Peninha. Bom, Silvio Brito é o cara, eu admiro muito. Outro cara que para mim, conheci pessoalmente, conheci a mãe dele, a gente ela morava ali na Bela Vista, eu trabalhava no Grupo Cato, ela morava na casa colada à nossa empresa ali. Moacir Franco, cara. Nossa, Outro ó, compositor vou que, te falar pelo uma amor de coisa. Deus, O viu? Moacir, Sérgio Reis, tá? Moacir, cara, eu acho ele multi. Multi. Primeiro que não sei, você já reparou que a voz do Moacir é maravilhosa, a voz do Moacir. E qualquer coisa que ele grava fica um chiclete, porque é muito bom. Não, não, e ele é multi, né, cara? Ele é engraçado, ele é demais. Moacir, ele é um exemplo, assim, para E para humilde. todos nós. E é um baita cara. Ele é amado, né? O Moacir é É amado. amado, cara. E todo mundo gosta dele. Um dos últimos trabalhos que ele fez foi ele como jurado do Raul Ele teve um Gil. baita compositor junto dele, chamado Alberto Luiz. O cara que fez Balada número 7. Eu ia te falar São dois agora. irmãos, Pô, é né? uma música que fala do Garrincha É. e Alberto tal. Luiz, Cara, aquela música, gênio. como é que o cara conseguiu fazer uma poesia de um cara jogando bola? Eu falei, meu, que coisa Alberto linda. Luiz é Eu nem sei show de se. bola. é, Sabe que outra música do Alberto Luiz? Cabelos longos iguais aos meus. Lembra dessa música? Tu és o Cristo, Filho de filho de Deus. Deus. É do Alberto Luiz. Tem uma música que eu Oh, sempre. olha, a gente tá longe Tá agora. longe. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Raul Gil, que é Sobre Lonas Azuis. Essa eu não Eu até conheço. achei. é, no céu eu vi. Aí eu não Cara, conheço. é do Raul Gil. Sei, É como se a vida dele fosse numa lona de circo, num sim. palco, né? Cara, é muito legal, cara. Então vamos lá, se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Pô, nos anos 80, 90, acho que isso sempre existiu. Eu acho que você deve ter sentido isso. As rádios ou as gravadoras, digamos assim, em certo acordo, dizem assim, não, agora é o momento do pagode, cara. O rádio agora tem que tocar pagode, ou tem que tocar rock nacional, ou forró. E as românticas, assim, quando der, você encaixa uma romântica aí. Você percebeu que isso acontecia, né? Isso sempre teve um momento. Agora é o momento do forró universitário. Isso era tão, digamos assim, não digo descarado, mas não era uma coisa velada. Você percebia, pô, o rádio só está tocando Cara, isso agora. olha, eu vou te falar. Eu tenho músicas gravadas no sertanejo, no pagode, com o Caetano. Eu me dei bem nessa onda aí. Agora, com sertanejo também, com o Daniel, acho que tem umas 25 músicas, por exemplo.
enfim. Agora, os caras gravavam por exemplo, que seja eterno enquanto dure esse... Eu não é que eu fazia um pagode. Eu fazia uma música. Os caras gravavam minha música, por exemplo. Aí, Teve que uma beleza, né? Teve uma que eu tive um parceiro, que é o Regis Danese. Regis Danese. O Regis, ele canta, era back do Só Pra Contrariar, Hoje então eu ele mandou a gosto. melodia, eu fiz a letra. É. Estão falando para eu tomar cuidado que eu posso sofrer. Aí já era um pagode, mesmo que a melodia do Regis. Eu coloquei a letra ali. Quero ser feliz, você não... Foi um sucesso. Agora, eles gravavam, cara, o sertanejo gravava a minha música porque gostava, o Fábio também gravava porque gostava. Eu gravei com todo mundo, mas não é que eu fazia a música na praia dos caras, não. Eu mandava meu trabalho. Eu tomava cuidado, sempre mandava bem arranjado, mandando bem, né? Sempre tomei muito cuidado da forma que eu mandava o meu trabalho. Nunca gostei desse negócio de chegar em churrasco, mostrar música. Nunca fiz isso. Mandava, o cara ouvia lá. Podia gostar, se não gostasse, nem ficava sabendo, jogava no lixo e pronto. Cara, Então, eu acho que assim, por te conhecer, por saber como você age, como você é, você já teve assim alguma ocasião que você recusou alguma música, falando, não queria que fulano gravasse essa música. Você chegou a ter uma não. restrição? Não precisa dar nome aos bois, não, Não, viu? não, 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 nunca fiz isso, Nunca não. precisou disso. Não, sempre agradeci muito, cara. Todo Cara, eu mundo acho que. legal isso. Todo mundo, Por isso que é bom. Eu acho que você é um cara abençoado há muito tempo, viu? sempre Porque, agradecer, abençoando tudo e seguindo. é. E eu tive muitas alegrias, cara. No pagode, no sertanejo, em E, tudo. não, Pô, e a porque gente. você gravar sozinho, cara, e o Caetano, com o Caetano, o cara da gravadora me disse no final, ele vendeu 2,5 milhões de cópias, somando o CD dele e o CD da novela, que entrou na novela e tal. Então, cara, isso aí é uma coisa muito grande, velho. Pessoal, eu acho Muito que grande. vocês não estão sabendo uma coisa que eu devia ter falado desde o começo. Vocês estão notando que o Peninha não está com seu violão aqui, não está dando umas palhinhas. Por quê? Porque Peninha teve um momento aí É. de cirurgia, de problemas no ombro, né? Em Na alguns. verdade, esse ombro aqui, cara, mas eu estou fazendo fisioterapia. Tá, a Eu gente falou sobre eu isso. tenho um lance aqui. E vai Então, necrosando o por negócio isso aqui, que a gente não teve umas palhinhas aqui. tomar cuidado. Falamos muito sobre a música sozinho. Você consegue dar uma palhinha para nós aí? Porque É, muita gente aí pode não estar ligando. às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. E vai por aí. E vai por aí. Tem uma gravação da Sandra de Sá, depois o Tim gravou, e depois o Caetano gravou, Tivemos e aí aí teve Alma muita coisa. Gêmea com o Fábio Júnior, foi? Alma Gêmea, Dá um pedacinho para nós aí. Alma Gêmea. carne, unha, alma gêmea, bate coração. Aí vai. As Essa aí o metades. pessoal conhece bastante. Essa aí conhece bastante. É que a gente não. O pessoal deve estar louco aí para escutar o Peninha aí, voz e violão, mas. Ó, vocês encontram no YouTube aí essa fera. Aí tem os Acústico, caras cantando. eletrônico, os caras cantando. Tem. Bom, Peninha, aí o mundo muda, as gravadoras que mandavam em tudo, muitas não aguentaram o baque do streaming. Sim. Tivemos a época dos CDs, que até hoje ainda. Porque o vinil faleceu, começamos aí com os CDs, depois veio o streaming. Aí pouca gente. Teve a fita cassete, lembra? Teve a fita cassete, mas eu estou falando aí depois do vinil, do CD. O CD já era uma tecnologia já diferente, e aí a coisa foi perdendo terreno para o streaming, né? Você acha que o mercado hoje musical ele monopolizou um pouco porque nós temos poucas, digamos assim, gravadoras ou incorporadoras que hoje, vamos dizer assim, mandam no mercado musical? Você acha que está mais ou menos nesse caminho ou estou equivocado? Olha, velho, eu posso dizer. Eu diria que você não tem como. As coisas vão mudando de lugar, vão mudando de lugar. Não tem como segurar isso aí. O pessoal, esse negócio da internet, por exemplo, de repente você faz um lance aqui, daqui a pouco está todo mundo assistindo, cara. E eu acho que isso é uma coisa boa que a internet trouxe.
Porque às vezes o cara não tem grana, não tem investimento nenhum e acaba acontecendo. Isso é uma coisa legal. Agora, eu acho realmente que houve um apocalipse aí, as coisas mudaram muito de lugar e acho que ainda tudo é um pouco novo. Acho que demora aí É. uns 15 anos, pelo menos, para essa coisa assentar e ficar muito justa, digamos assim. Eu, assim, na minha opinião, porque Mas, ó, eu tenho Instagram, eu tenho isso, não tem como. claro, Ou você vai nessa, ou então pega não, o seu chapéu e tchau. inclusive, o pessoal está nos assistindo aqui É, nesse streaming aí. Não, o que eu quis dizer é assim, hoje existe uma praticidade, uma agilidade nessa questão. Não vou nem falar musical, porque eu acho, na minha opinião, aí não é Peninha que está falando, tem muita coisa aí no mercado hoje que não pode ser chamado de música, né? Mas existe essa coisa, da, muita coisa descartável, olha, é o que tem para esse momento, depois já muda, depois já muda, depois já muda. Por isso que eu digo, são poucas as melodias, os compositores, apesar que a gente tem muita gente boa ainda aí fazendo coisa, mas são poucos os momentos, assim, as músicas que a gente daqui 10 anos vai lembrar. eu acho que alguma razão nisso, mas eu vou dizer uma coisa que eu aprendi, assim. O movimento espontâneo, cara, sabe? Como, por exemplo, antigamente, eu vou citar um exemplo antigo. Aí a banda O Raça Negra, os caras Luiz, faziam, Luiz Carlos. cantavam lá Luiz Carlos, cantavam lá, não sei, em Itaquera, não sei onde, e enchia pra caramba, Ah, enchia. Porque o Luiz tem uma batida dele, meio sim, Jorge sim. Ben assim, que trazia as coisas para lá. Então, ele gravou porque ele já era sucesso na rua. Então, esse sucesso espontâneo é que eu Isso. acho que precisa ser respeitado. Se o cara gosta lá daquela música, e tem música que eu também não gosto, todos nós temos música que gostamos Não, que não gostamos, mas se aquela música que a gente não gosta, o povo gosta, a gente tem que respeitar isso. Eu aprendi isso com a vida, com a é, vida. a gente tem que abrir mão do preconceito. É. Então, eu É. acho que tem muita coisa aí que está rolando hoje que o pessoal ama, cara. Por outro lado, essa coisa do streaming, da globalização. Hoje você aperta um botão aqui, você está lá na China, o pessoal está assistindo o Peninha aqui. É, muita gente de outros países, a sua carreira internacional, assim, na voz de outras pessoas, está a todo vapor. A gente está, eu estou falando um exemplo aqui, Nelly Furtado. Sim, Pô, sozinho. Nelly Furtado cantando sozinho ali. É, Procurem aí no legal. YouTube, né? Nelly Furtado canta Peninha. Alejandro Sanz também cantou Alejandro sozinho. Sanz. Quer dizer, pô, eu acho que isso aí cara, eu acho que é. Eu acho que você tem pelo menos uma satisfação por dia quando você acorda. Eu acho que no mínimo, porque sempre que eu procuro alguma coisa sobre Peninha, eu só acho coisa boa, cara. Boa. E de ontem de manhã. Não Muito estou obrigado. falando de saudosismo. Você vê aí Nelly Furtado, Eu vi Alejandro agora um Sanz, lance muito legal da Luísa Sonza, Luísa Sonza. com um depoimento dela que ela cantou sozinha, mas achei muito bonito assim, fiquei muito tocado pelo que ela falou, da importância da música sozinha na vida dela. Ela tem 24 anos. E eu fiquei assim É muito bacana, tocado né, com o que cara? ela falou, cara. Eu até postei no meu Instagram. Achei muito, sabe, muito legal. Quer dizer, a força da música, né? Ali não sou eu, não é nada. Aquilo é a canção, é a força da canção. Eu acho que é É mágico, né? maravilhoso isso. É muito legal. Você falou de Luísa. Eu não sei, tá? Vou te perguntar isso agora, mas eu acho que uma intérprete que, assim, que uma música sua ficaria assim, vamos dizer assim, no topo da emoção seria Zizi Posse. Ou As- sua filha, Luísa Posse. Sim, Eu acho que são duas intérpretes. são. Chegaram a gravar? A Zizi é A sensacional. Zizi chegou a gravar alguma coisa sua? Não, não. Mas Não deve. tive essa, Não essa teve alegria, essa digamos assim. alegria. Eu Mas acho que acho que se ela gravava lá na encaixava. Poligram. Eu acho que se encaixava certinho, porque é uma É, intérprete maravilhosa. maravilhosa. Também gosto muito. Ela tá um pouco fora da mídia. A filha dela tá mais. Tá. Ah, mas é Mas que cara, ela. tem hora que a gente, hoje eu não vou não, hoje eu vou É, fazer outra coisa, é. né? Porque a vida da Que bom que gente, se pode fazer isso, né? Também. exatamente. Bom, agora voltando aqui para o momento família, cara. Me falou logo no início, né, do programa que você tem 7 filhos.
Antes de falar do Willi, vamos falar da sua família em geral. A gente vai falar um pouquinho do seu maior orgulho, se é que pode dizer isso, né? Que todos sejam o seu orgulho no mesmo peso, mas a gente vai falar desse cara aqui. Me fala aí o nome e a idade dos seus filhos, cara. Sua filha. Cara, na idade eu não sei nem a minha. Não, não. Não, não Mas, precisa ó, falar necessariamente a idade, ó, mas assim. tem o Dudu, tem a Luzilena, tem o Willi, tem a Stephanie, tem a Luciana, tem a Clariana e tem. Eu esqueci alguém. Luciana, Luzilena, Clariana, Tiagão Tiagão que está produzindo aí a Sim, nossa história, vamos falar já. é o Tiagão, maravilhoso. É. Meu brother. Seu brother, o Tiagão. E você só tem filho bonito, né? O cara é fera, Tiagão é um né? cara que me liga de vez em quando e fala, e aí, pai, beleza? Ele me liga, sabe, e aí, tá tudo bem e tal. Eu adoro isso, cara. Pô, legal, velho, legal. Bom, cara, vamos falar do seu filho, que está hoje, vamos dizer, em evidência, que é o Willi Gregory, cara. Canta muito. O Dudu também canta legal. Dudu também canta, né? Quando é que você sacou, ali, passando num corredor, quando é que você sacou e falou, pô, esse moleque leva jeito. O moleque canta bem. Cara, ele nunca cantou lá em casa, porque eu gravava muito em casa, o negócio do Pro Tools, fazia as coisas. E, cara, ele nunca. Um dia, no Facebook, acho, eu entrei e ele estava cantando uma música americana, que é um. Paz, eu tomei um susto. Ele tinha quantos anos? Não, ele já era. Ele não é um cara, ele não cantava aos 14, 15 anos, de repente o cara. Quer dizer, ele cantava, eu acho, E mas você eu não sabia. Não sei qual foi Na a sua dele. correria, você não prestou Porque muita ele atenção. canta mais que eu, velho. Ele canta muito. Nossa, Eu sei mas, que a opinião, nossa, opinião de pai vale 50%, mas ele É. canta muito. E ele não me falou, cara. E eu vi ele aqui no Facebook, porque o Ilão, ele é economista, ele é cabeção, o Ilão. E eu tomei um susto tão grande. Toda vez que eu ouço essa música, me vem lágrimas nos olhos, no rádio, quando eu ouço, que eu lembro dele cantando. Aí foi que eu vi que o cara. E aí, pior em que eu digo assim, pior não. Mais surpresa, porque ele canta para Deus, o William, né? Ele canta para. Sim, a gente já vai falar disso. Ele é cara. gospel, cara. Com o cabeção dele, ele canta para Deus. Aí, e ele gravou na Warner. Né? O trabalho dele é muito bonito. Ele é Só que viver de música no Brasil não é. Mas não é tão aquilo que as fácil. pesão pensam, né? Então ele tem várias segmentos aí coisas que ele faz. que monetizam essa pessoa, né? Mas uma Várias coisa, o Haroldo Alves, o que ele gosta de fazer? Assim, porque tem gente que é assim, assumiu, eu gosto de ficar em casa, de perna para cima. Cinema, teatro, viajar, gosta de ficar em casa. Eu sei que o Peninha hoje é um avô coruja, né? É Gabriel Neto? Não, tem vários. Tem Ma- 5 netos. Então, Esse aí que você está falando mas você tem é o aquele Vinícius. Vinícius, Ele já tem uma mina, cara. de levar pro shopping. Já tem uma namorada, o cara. Ah, então o Netão já tá Puta, grandinho bicho, já. O cara cresceu rápido. Mas você gosta de um cara caseiro? Ou você é um cara caseiro, gosta de ficar em casa? Não, eu sou assim, eu sou um cara. O lugar onde eu moro é um lugar legal. Tem bons restaurantes lá, não preciso vir para São Paulo toda hora. E tem uns lugares que eu gosto, assim, né? Então eu Você sou tem um um cara. sítio, né? Você tem um retirão. Não tem não. Não tem, não? Porque a minha casa eu moro num lugar onde É, as casas não têm muros. Eu né? anotei aqui, Alphaville é meio que um retiro mesmo. Né? É um lugar bem gostoso de morar. Eu moro lá há 23 anos, então eu já tenho todos os meus lugares, minhas coisas e tal. Eu sou um cara, eu não gosto muito de vir a São Paulo, não. Ah, também vou te contar, viu? Porque é muito cansativo. E pega Castelo, e eu não sei o quê. Às vezes é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu sou um cara meio ruim para dirigir, não tenho muita paciência, não. Então eu fico muito em casa e tem os lugares Alphaville, ele tem que eu gosto. seus ícones. Muita gente da área aí mora lá, né? Sei lá, quando você for para lá, você me avisa tem que eu vou te vizinho? levar num lugar, vou te levar para jantar num lugar. E lá eu sempre tenho uma garrafa de vinho esperando a gente. Enfim, Não, mas você tem, Fábio Júnior falou que é seu vizinho, não sei se ainda hoje o é. Não, o Fábio mora por lá, não. É. Muita gente Muita gente do mora ali. segmento. Bom, por falar nisso,
Só voltando agora, um momento Seba, né? Você sabe que eu já fui na sua casa, né? Sim, Você lembra disso? Pô, como Você é que não eu vou lembra esquecer? porque você Não, não eu lembra porque você não lembro. me viu. Não, eu te vi sim. Eu fui na sua Você foi no casa, cara. quarto do Willy, você filmou alguma coisa. Na realidade é o seguinte, Cara, eu não só lembro, hum, como nunca esqueci. esse aqui que vos fala já foi artista. Eu fazia telegrama legal, fazia umas Sim. pegadinhas, fazia Eu algumas acho que o coisinhas Thiago lá no trabalhava no SBT essa Tiago hora. trabalhava no SBT e a gente ia fazer umas reconstituições, fazer umas pegadinhas dos telegramas legal. Por que eu estou comentando isso? Nós fomos gravar na sua casa uma vez. Olha, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida numa gravação. Cara, toda hora, acho que era a sua esposa, vinha com suquinho, perguntava se estava tudo bem, para os figurantes também, que essa coisa, né? De dividir figurante com o ator principal, não tem, Sim, né? Na vida são pessoas. claro. Toda hora, vocês estão bem, vocês querem uma água, porque sabe que gravação é assim, você fica o dia inteiro para gravar É verdade. 15 segundos, né? Toda hora ela vinha, via se estava tudo bem. E, cara, eu me lembro direitinho nessa gravação, ninguém dirigia carro automático. E eu acabei dirigindo um carrão preto que acho que era do seu filho. Não sei se era seu ou do seu filho. Não Sim, sei se era um Ford Fusion. Era um carrão preto lá, que era sei. automático. Eu acabei virando motorista das Era cenas um. lá. Não era um. Não lembro desse Eu lembro que carro. era Um um carro. carrão preto. Era um Audi, talvez. Talvez, era um carro preto. É um carro E preto. ninguém queria chegar perto do carro falando, se a gente riscar, pô, o carro do Peninha, ou do filho do Peninha. Era o carro de alguém ali que ninguém queria encostar. Eu falei, eu Eu vou. lembro desse carro. Então, foi uma gravação, foi muito legal, cara. A gente ficou na sua casa. Eu tava me sentindo em casa, eu nem sabia que Pô, eu que estava na bom. gravação. Eu queria Feliz. agradecer àquela pessoa que nos tratou tão bem, que você deve saber na época quem era. Sim. Eu acho que era sua esposa Acho que mesmo. deve ser a Valkyrie. Mãe Foi do Willy. isso, né? Isso deve fazer, cara. Olha, no mínimo aí uns 15, 18 Ah, anos isso. é. Na Eu época que a moro gente lá. ainda. A gente mora lá há 23 anos. É. Bom, falar só um pouquinho do Willy, cara. Eu ia perguntar, antes de Willy, você era um cara espiritualizado, você era um cara que cristão, mas assim, aquele cristão que seguia os preceitos do que manda ser um cristão, ou você era mais vida louca, ou você era um pouco, digamos assim, temia a Deus, era cristão, mas não era fervoroso, não É, frequentava uma missa ou um culto. Eu sei eu que era mais devagar. eu acho que o Willy acabou te abrindo umas portas para uma coisa mais Abriu. espiritual. Foi isso? Eu acho que a história dele, que é uma história bonita, um dia ele te conta, eu prefiro que ele um dia te conte isso, que é uma história realmente Eu vi uma incrível. entrevista dele que me arrepiou tudo. É muito louca a história dele. É. Mas, assim, para resumir, aí eu resolvi ir atrás dele. Vamos Onde ele deixar ia, para eu ia. conversar com ele quando ele vier aqui. É, onde ele ia, eu ia. E ele ia numa igreja, num culto Em Alphaville. lá em Alphaville. Uma igreja pequena, não, uma igreja Se é pequena. que tem alguma coisa pequena em É. Alphaville, né? E aí ele ia e eu fui atrás, junto. Quando eu cheguei lá, cara, e tal, eu ia mais, pô, Vamos prestigiar o é filhão. o pai, É. vou junto com meu filho nessa onda aí, saber como é que ele tá, onde é que ele tá, o que ele tá fazendo. Eu ia junto. Cara, quando eu cheguei lá, cadeira, o nome do pastor é Haroldo. Falou, pô, peraí. Tem coisa aí. Porque Haroldo não é João, José. O Haroldo dele é com H? O dele é com H. Dois Pelo Haroldos menos. distintos. É. Aí, cara, quando o pastor, tudo, isso aí me ajudou a prestar mais atenção no que rolava lá, entendeu? E eu fiquei um bom tempo lá, foi muito legal. E o Willy também, o Willy conhece bem a palavra. Enfim, foi muito Pô, legal. então, eu acredito. Então, vamos dizer assim, depois desse momento, eu acho que meio que abriu um pouco mais esse seu caminho espiritual, de saber que tem alguém que está cuidando por você. Acho que você sempre soube, né? Você sempre foi um cara, Eu sempre procurei, cara. sempre foi um cara muito Eu abençoado sempre e procurei. um mérito, né? Meritocracia Desde lá sua. de trás eu procurei. Cara, a gente já está quase encerrando, eu não sei quanto tempo deu, não perguntei aqui para o nosso técnico, mas assim, a ideia era um bate-papo sem olhar para o relógio, né? Não sei se estou me excedendo aqui, mas vamos lá. Eu tenho que abusar, porque, cara, afinal,
o Peninha prestigiar este programa aqui, deste Você é grande meu desconhecido, amigo. pô, pelo amor de Deus, eu tô Você é aqui, meu por brother. dentro eu tô numa festa, né? Um momento agora, confesso que vivi. Tá? Qual é a música preferida do Peninha de outro compositor? Outro compositor. É, assim, pô, cara, essa música eu gosto pra caramba. Eu gostaria de ter feito essa música. É a minha cara. Eu, a dor de mim. Nossa. A gravação do Milton Nascimento, que por incrível que pareça, essa música não é do Milton. Você sabe quem é o autor? Essa música é de um cara chamado Magrão, eu não sei se é o músico dele. A música não é do Milton, você acredita? Eu lembro quando eu vi essa música a primeira vez, cara. Olha, foi muito forte essa música. Não, é que eu dizia assim, pô, essa música eu gostaria de ter Caçador feito. de Mim, né? O nome É dela. essa. É, Não, uma delas, né? uma delas. Eu gosto, Não, a gente sempre pô, tem uma. eu gosto de Taiguara. Quando eu disse a você, Taiguara. Luiz Vieira é um norte para mim. Cara, eu conheci a filha do Taiguara quando eu trabalhava no Grupo Cato. Eu era gerente de marketing no Grupo Cato e conheci a filha dele, Roberta. Bom, pelo menos ela dizia que era filha dele. E ninguém conhecia Taiguara. Mas as músicas do Nossa. Taiguara, Sim. pelo amor de... Ele era vasculhem aí no um YouTube. compositor filósofo. Não, o cara Ele era era maravilhoso. fera. Ó, tristeza me diz. Não, é que ele gravou essa música, mas eu tô tentando lembrar uma música que foi ícone de Taiguara. Hoje. Não, é. É. Como é que é? Essa. Sou carne, sou osso, sou gente. Tem várias, ele tem várias. Trago em meu corpo as marcas. Nossa, cara, a gente tem voltou muita uma fita agora, hein? Vê Taiguara. como o fogo brando funde um ferro duro. Vê como o asfalto é teu jardim, Putz, se você crê. falando em Taiguara, É um sol nascendo. tem um cara também que eu gosto Que muito. maravilha. Agora, peraí. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Aquele carioca que Gonzaguinha? Não, eu tô falando já um pouco mais recente. Um cara do meio artístico que ele fala, eu vou de cabeça, eu preciso entrar. Cara que alugou o Canecão, vendeu tudo que tinha. O Elimar Santos. Elimar Santos. Elimar é um excelente intérprete de Taiguara. Sim. Não, vale. Ele é excelente intérprete de qualquer coisa. Ele é um cara que ama o palco, né? Um cara do bem também. Mas ele, assim, ele jogou todas as fichas, vendeu, fez empréstimo, alugou o Canecão e deu certo, graças a Deus. Porque tá ali um cara que merece. Virou uma história, né? Uma lenda. Outra pergunta, finalizando aqui. Tirando a sua família, os seus filhos, os seus netos, qual foi o maior troféu do Peninha? Que ele recordou assim, cara, valeu a pena. Tipo assim, deixei minha marca na música romântica, sei lá. Qual foi o seu maior troféu? Só assim, pô, valeu a pena ser Peninha. Essa foi de lascar, foi para pegar o cara. Valeu a pena ser Peninha? Acordar de manhã e falar assim, cara, não tem ninguém que me odeia. Já tá bom pra caramba. Não, mas sei lá, sempre tem alguém que não vai muito né? Mas, assim, eu acho que a minha vida tá valendo muito a pena, cara. Eu acabei de fazer 70 anos. 70? Eu achei que você estava com 68. Acabei de fazer 70 anos, dia 17. 7 décadas. E 7 é um número cabalístico. Faz um mês hoje, dia 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, me lembro que você... E eu fico fazendo... Eu acho que a minha vida sempre foi muito boa. Eu agradeço demais a Deus, cara. Sinceramente, ouvidão. Ouvidão. Claro, você tem dias ruins, dias mais ou menos, dias muito bons. Faz parte da vida. Às vezes você está com grana, às vezes você não está. Às vezes isso faz parte do show. Agora, o resumo da minha vida é uma vida... Eu acho que não muito tem legal, um troféu. Um troféu é a sua vida toda, eu acho. Né? Peninha, eu vou te dar uma tarefa agora, cara. Você conhece uma intérprete? Chama-se Bárbara Eugênia. Já ouviu falar nessa? Não. Ela não está na grande mídia. Ela é uma mais TV Cultura. Sim. É uma excelente intérprete. E ela nem precisava, mas ela é linda. Ela deve ter aí seus 25, 30 anos. Sim. E
Ela está num momento que ela está numa fase que ela, assim, ela interpreta Márcio Greik, Odair José, Sim, Altemar Dutra, Vando, tá Joelma. bem ela. E ela interpreta essas É a músicas, história, é né? uma releitura. Cara, meu, você precisa acessar, chama Bárbara Eugênia. Estou fazendo aqui um merchan gratuito, hein? Eu queria que o Peninha falasse assim, Bárbara, vem no programa do Seba. Dá para você fazer isso para mim? Bárbara, vem no programa do Seba, Bárbara. Ele é um baita cara, meu brother, meu irmão, de muito tempo. E você vai se sentir bem aqui. Você sabe que eu não sou de falar nada, eu tô até falando aqui. Cara, mas acessa, essa menina, eu faria qualquer merchan, qualquer propaganda gratuita dela, porque é assim, no que você escuta hoje no mercado, e você vê uma menina dessa, nova, interpretando esses ícones Clássico, né? de Legal. várias gerações, cara, que ela resgata isso, eu acho isso lindo, cara, eu acho maravilhoso. E ela é linda, por dentro, por fora. Por isso que dá uma oportunidade, você dá uma passadinha aqui, Bárbara. Vem aqui bater um papo, contar um pouco de você, porque você é jovem, não deve ter assim, uma trajetória muito grande, mas eu queria ouvir seus projetos. E falando um pouquinho, só para a gente encerrar, desse seu projeto Nossa História, ele está em andamento, você está Tem o percorrendo. projeto Nossa História, inclusive é uma música minha e do Ilão, mas na verdade, nós estamos pensando num projeto que eu nem vou falar agora, um projeto Sem realmente spoiler. muito robusto. E claro que eu não estou sozinho nisso, tem mais gente comigo. E eu não quero falar porque pode não dar certo. E Não aí, existe isso com você. Pode não dar não certo, não existe. tem Mas eu isso. digo, como não depende só de mim, depende Sim, de. sim, tem muita gente agregada. Mas, mas parece que vai ser uma coisa muito Porque legal. o Nossa História, eu tô falando aqui de um projeto recente, A que nossa tem o história vai título da sua continuar. música, né? É, Procurem aí no YouTube, Nossa bem legal. História. Não vou pedir uma palhinha agora, porque o Peninha já está falando. Se quiser dar uma palhinha do Nossa História, Não, só um não, pedacinho. pega, vai lá no meu Instagram, procura lá. Então vai no YouTube, é, barra Cantor Peninha, lá no YouTube, Arroba que lá Cantor você vai Peninha. encontrar várias coisinhas. O projeto Nossa História foi um projeto recente que foi muito legal. Eu vi você. Essa música, Nossa História, também nossa, é uma música muito legal, como todas as outras que você fez. Cara, só me resta agradecer muito, Eu que muito, agradeço, meu muito velho. você ter tirado esse seu sabadão, sair lá de Alphaville, dirigir até aqui, pegar um trânsito danado para variar em São Paulo, né? E tá aqui prestigiando esse seu brother, seu amigo. Eu tinha até um pouco de receio de chamá-lo de meu amigo, para a gente. Ficou aí o quê? Uns 13, 14 anos sem conversar. Mas esse tipo de distância não quer dizer nada, não. Pô, cara, eu sou muito agradecido para você É aqui, né? estar aqui no nosso primeiro programa Podclaps, que é, digamos assim, é up, um up do Tubaína Sonora, com o mesmo teor, só que agora com o nome de Podclaps, no formato podcast. Estou também me modernizando, afinal não sou um sebasauro, né? Pode até parecer. Eu só tenho três coisas para te dizer, Peninha. Gratidão, gratidão e gratidão. Ô, Muito brother, obrigado. Se você eu que quiser mandar algum agradeço. recado, fazer um merchan do açougue do seu Zé, quiser mandar um recado para alguém que está te devendo uma grana, vamos fechar com chave de ouro. Me diz aí. Não, cara, olha, eu que agradeço, Moacir, obrigado aí pela colher de chá. Eu que agradeço, cara, tá aqui. Eu não sou muito de fazer isso, tô até, assim, às vezes as pessoas acham, pô, o cara não vai em nenhuma, o cara, mas realmente é um problema que eu tenho, cara, Mas já tá, acho que a melatonina tá fazendo bem, porque, cara, eu é, não senti nenhuma não, dificuldade tem gente que, pô, o Peninha, acha que é mascarado. arrogância, não é, cara. É que eu não sei fazer isso, eu não sou. Agora, aqui é como se eu tivesse, sei lá, como se a gente estivesse batendo um papo no bar, tomando um vinho. Aliás, está convidado, chegar lá em Opa, não, um Alphaville, convite me liga. desse, pelo amor de Deus, estarei lá de corpo presente, assim que possível. Então é isso Meu aí, eu brother, que agradeço e que agradeço cara, aí. Muitíssimo obrigado. agradeço aqui Vou botar ao aqui o meu. Moacir, que é o diretor CEO aqui do estúdio 312 Produções, é isso? Que cedeu esse espaço para nós, está aqui numa parceria legal, a gente vai fazer mais alguns programas e começar esse programa com Haroldo Alves Sobrinho, o Peninha, o cara.
para mim, já estou satisfeito. Eu já posso dizer, cheguei lá, fiz um podcast com meu brother preferido, e eu sei, preferido de muita gente. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Haroldo Peninha. Tamo junto, cara. Tamo junto. Valeu.